Oi, gente. Vou conversar um pouquinho com vocês. Estou ali preparando um cafezinho. É o terceiro do dia, né? Vou lavar uma louça aqui conversando com vocês. Uma coisinha ou outra que eu quero falar ali é um momento gostoso de estar ali limpando a casa e conversando com vocês. Coisas assim da vida. Gente, tanta coisa a gente tem para conversar, para poder interagir, né? Tão cedo eu não vou voltar a fazer live, gente. Eu tenho os meus motivos, né? Então, assim, mas fazer os vídeos conversando enquanto ali arrumo uma coisa e outra, tanta coisa, gente. Olha a bagunça que tá, né? E tô fazendo um cafezinho, queria mostrar para vocês. Eu cheguei a mostrar, mas é esse aqui, gente, é o único que eu tomo. Eu amo café, mas não é qualquer café. Tem café que tem um gosto ruim para mim. Então eu tomo esse da Melita, gente. Tem lugar que não tem, até acho que foi o Casal Cristão que falou, eu falou que não tem lá. Não tem em São Paulo, gente. A minha sogra, ela procurou lá em São Paulo e não tinha, gente. Então, quando o Felipe ele vai lá para São Paulo visitar a mãe dele, ele chega a levar 10 pacotinhos desse, para não faltar, que ele também gosta desse. Ele também gosta do granulado, mas esse em pó não tem. E eu sei que tem das três corações em pó, mas eu não gostei do gosto. Tem que ser da Melita, gente. Vou mostrar para vocês como é. Ó, é em pó, como se fosse o pó de café, só que é o solúvel, né? O instantâneo. Já esquentou minha água, essa chaleira que todo mundo ficou apaixonado, né? Peça pro marido, pro filho, pra filha, fala, olha, eu quero de presente aquela jarra lá que a Mara ganhou do filho dela. Obrigada, Nani, ter falado do nome do meu filho, é lindo. Ah, é lindo mesmo, gente. Eu escolhi assim. Ninguém, o pessoal dava palpite quando eu estava grávida, o próprio pai dele dava cada palpite, falou assim, não, o nome do meu filho vai ser Jonathan De Luca, e o D com apóstrofo. Quem não sabe o que é apóstrofo, é o D mudo e tem aquela vírgula na parte de cima do D. Todo fresco, né, gente? É Jonathan De Luca e o D é mudo, né? Porque, gente, eu já sabia que ia ter um filho só, então era o nome que eu queria. Pois é, gente, aí assim, aí quando eu me casei de novo, né, falei, ai meu Deus, é agora, né, será que eu vou ter outro filho? Mas não tive, gente, foi só um mesmo e o nome que eu escolhi mesmo. Meu único filho, o nome que eu escolhi. Então aqui tomando um cafezinho, olha, a água sai bem pertinho aqui. Sai bem quente, olha que delícia. Vou colocar mais um pouquinho para não ficar tão forte, né? E eu tô aqui, gente, lavando louça para variar. Nossa vida é assim, né? De dona de casa. Uns falam que eu sou empresária, né? Microempresária por ter o meu negócio, né, gente? Eu vendo os meus biscuits, eu atendo as minhas clientes ali no corredor que vocês já conhecem, mas eu não me sinto microempresária, não, gente. Eu me sinto uma artesã com orgulho, né? Eu faço os meus trabalhos ali naquele meu cantinho sagrado ali, enquanto eu fico lá assistindo o vídeo de vocês, assistindo Netflix, que eu amo, filmes, séries, eu amo. E aí eu dou uma pausa lá para vir cuidar aqui, cuidar dos gatinhos e tá sempre organizando as coisas, né? Que a nossa vida de dona de casa e de empresária que seja é assim. Cuida dos negócios e cuida particularmente da nossa casa com carinho, não é verdade? Servidas? Vou estar lavando a loucinha aqui e proseando um pouquinho, gente.
vocês sabem muito bem, já cheguei a falar muitas vezes em meus vídeos que nós, donos de canais, precisamos fazer vídeos, trabalhos para o nosso público. Gente, então eu não posso ficar aqui falando da plataforma, falando, reclamando da vida, que ninguém assistiu, ai, que o dono do canal, fulano de tal, não deixou joinha, isso, aquilo, outro, reclamando da vida, gente, porque o meu público não está interessado nisso. O público que vai gostar de mim, do jeito de eu falar, do jeito de eu interagir com as plantas, com a natureza, com os meus gatinhos, o meu público não está interessado. Tem público, gente, que assiste, achou bacana, assistiu o vídeo, mas nem sabe dar joinha, entende? Não sabe se inscrever no canal, acha que não tem necessidade. Então, às vezes, em alguns vídeos, a gente sim tem que falar, gente, deixa o positivo, inscreva no canal, se inscreva para receber todas as notificações, deixa ali na descrição dos vídeos, né? Deixa o like, inscrevam-se no canal, né? Essas coisas assim. Agora, porque os donos de canais sabem disso, sabem que nós precisamos de horas, sabem que a gente precisa que assista o conteúdo completo, né? Que precisa do positivo, que precisa de um comentário bacana, né? E é muito triste quando a gente não conquista aquele objetivo, né? É tão frustrante quando a gente posta um vídeo, aí tem lá 30 visualizações, 50, e lá com mil inscritos, 5.000 inscritos, é desagradável, mas fazer a vida, né, gente? Fazer o quê? Né? Tem umas pessoas que têm mais sorte, as outras têm que suar bastante, né? Eu sou umas que tem que suar bastante, infelizmente. Queria eu ter bombado algum vídeo, mas eu não desisto. Hoje eu estava assistindo um vídeo, o último vídeo que a Michelle, a comunidade Michelle e Raquel, ela fez, super inteligente nas palavras dela, sabe? Que muitas pessoas que querem desistir do canal porque que ninguém assistiu ou que não está conseguindo os dólares. Gente, eu demorei 10 meses para conseguir os 100 dólares, mas eu consegui, né? Foi com o meu esforço, foi com os meus vídeos mostrando a natureza, as plantas, a minha rotina, e consegui 10 meses para conseguir. Isso é esmola para alguns, para mim foi um objetivo alcançado, né? Gostaria de conseguir pelo menos 100 dólares por mês, mas se eu não conseguir ainda, tudo bem, eu vou tentando mais e mais, e apoio os meus amigos, gente, tá? Nós temos que apoiar os nossos amigos. Enquanto eu tô lavando louça aqui, eu vou conversar com vocês, gente. Então, primeiramente, tá? Não sei quantos minutos vai dar esse vídeo, tá? Não sei se vou fazer em 2 partes, como eu normalmente faço em 2 vezes os vídeos, mas às vezes eu jogo numa vez só, de 18 minutos, 20 minutos, então já vou falar logo. Como eu assisto os vídeos das pessoas, eu escuto, né? Porque eu não sou surda, eu escuto pessoas, eu não gosto de vídeo longo, eu odeio vídeo longo, então não assisto os meus vídeos, não tem necessidade. Como eu falei e repito, eu estou fazendo vídeo para o meu público, para fãs, para seguidores e amigos de caminhada, tá? Nós não podemos fazer vídeo para qualquer um, de qualquer maneira, né? Então, as pessoas que gostam da Mara Silva, o cotidiano, gente, quando eu tinha tempo de assistir os vídeos do Chico Museu, da Dona Rúbia, do Carlinho Maia e de alguns outros, da Joana Maria, daquela Verônica lá da Itália, eu ficava 1 hora e meia, enquanto eu trabalhava fazendo biscuit, ficava lá morrendo de rir das coisas que eles falavam, as coisas que eles faziam, ou ficava comovida, no caso do Chico Museu, que ele mostrava ali a pobreza
a precariedade que tinha algumas casas ali, crianças, velhinhos, e eu me comovia, né? Da mesma maneira que eu ria muito ali das coisas do Carlinho Maia, da vila dele, do pessoal, Madalena e tantos outros, né? Então, assim, quem gosta vai assistir 20 minutos, meia hora, uma hora. Quem não gosta vai continuar ficando 10 segundos, 20 segundos para dizer: oi, gostei, oi, amiga, tô aqui. Ai, gente, como é chato isso, mas fazer o quê? A vida, enquanto não conseguir o público, né? E outra coisa que eu preciso falar, gente, eu não posso me calar, né? Nós temos que aprender a ser educado, gente. A ser educado. Gosto não se discute. Cada um gosta de uma coisa. Eu sou um ser humano falho, gente. Eu já cheguei a reclamar, a falar mal de alguns canais. Nossa, que canal chato. Nossa, que mulher estranha, que cara estranho. Lógico, eu cheguei. Só que hoje em dia não, eu me calo, gente. Se eu não gosto do conteúdo, eu não assisto. Para que eu vou perder meu tempo? Entendeu? Agora a pessoa chegar ali, fazer um vídeo depreciando o canal das outras pessoas, falando mal, fofocando, criticando, zombando, humilhando. Para com isso, gente. Todo mundo tem conteúdo. Tem gente que ama lavar louça e assistir pessoa lavando louça, limpando um banheiro, limpando um guarda-roupa decentemente, honestamente. Já tem pessoas que gostam de ver outros tipos de coisas imorais, também é o gosto da pessoa. Tem gente que gosta de escutar pregações, aquelas palavras bíblicas bacana, músicas, a parte rural, né? As pessoas gostam de sítios, né? De coisinhas mais da natureza. Outros gostam de vlog de passeio, de shopping, de lanchonete, de coisas mais assim badaladas. Gosto não se discute. E nós temos que parar com isso, gente, de ficar menosprezando o trabalho dos outros. Não gosta, não assiste. Vamos fazer isso? Hashtag não gosta, não assiste, tá bom? Um beijo para Selminha, um beijo para Joelma, tá? Gosto muito de vocês, amo vocês, conheci vocês nessa plataforma maravilhosa. Também vou tentar falar um pouco o nome das pessoas que não tem canal, mas está sempre ali comigo, me prestigiando, assistindo, dando aquele carinho. Tem os meus primos, as minhas primas, tá? Um beijo pro Felipe, pra Célia, pro Alexandre, tá bom? Um beijo para vocês. Pra Ivone Marconato, pra Camila, que é a filha da Jaque. Um beijo para vocês. Para todos vocês que me assistem, e tantos outros, gente, sabe? Eu fico muito feliz. Hoje mesmo também eu assisti um vídeo do Mike Chique. Fiquei tão triste, gente. 8 joinhas só. Ele fazendo lá a coxinha, dando dica de colocar massa dentro de um saco plástico, que o baforo lá, o bafo, né, da quentura, ia continuar cozinhando ali dentro do vapor ali e tal, né? Bem interessante, ele fazendo, sempre brincalhão, sempre divertido. Eu fico triste dele ter poucas visualizações, né? Porque tem uns vídeos meia boca aí, mas como a gente não pode falar mal do cantinho das outras pessoas, eu fico quieta, porque gosto não se discute. Vamos para outra hashtag, gosto não se discute. Vamos aprender a respeitar, né, gente? O próximo, né? Não é só quem a gente quer. Nós temos que respeitar a todos. Não precisa gostar, não, das pessoas ou do que as pessoas fazem. Não precisa gostar, não somos obrigados a nada. Temos o livre arbítrio, não é verdade? Mas temos que respeitar, sim, senhor, sim, senhora.
Ficar falando mal é feio, é feio. Tô quase terminando a louça. Eu tenho um filezinho de sassami que eu descongelei, tá aqui descongelado, e eu vou temperar. E como sempre, né, a gente tem que economizar, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Cada filezinho eu ainda corto pelo meio. Tem que economizar, gente. Infelizmente, né, pra gente depois comer 10 dias e ficar os outros 20 dias comendo só ovão, né? Ainda não dá, às vezes nem o ovo. Gente, eu paguei na cartela do ovo R$16. Fiquei enlouquecida. Falei, meu Deus, como é que aumentou tanto assim? Aqui na porta, o cara do ovo, né? Quando eu cheguei no mercado ontem, R$11. Fiquei revoltadíssima, né? Falei, paguei, eu achando que tinha aumentado, né? Tá tudo aumentando. O cara cobrou R$16 na cartela do ovo. Cheguei no mercado, 11,45, uma coisa assim. Comprei, aí fiquei com um monte de ovo dentro de casa, né? Mas eu não vou comprar mais desse homem que passa na porta. Ah, não quero saber. Pra mim, ele tava mesmo, né, metendo a faca, não é verdade? Então, aí eu vou estar cortando o filezinho ao meio, né? Vou temperar e deixar prontinho já pra de noite só fritar, né? Fazer um arrozinho branco. Eu vou terminar de fazer a ervilha torta, que eu já fiz dois pacotinhos e tem mais 2 pacotinhos. E amanhã tem feira de novo. Sabe o que eu encomendei? Quiabo e jiló. Gente, não sei se eles vão conseguir lá no Seara de Florianópolis, se eu não me engano, né? Que eles compram lá. E se eles conseguirem, eles vão trazer para mim. Eu vou mostrar para vocês. Gente, eu amo jiló e quiabo. Olha, essas coisas para mim é mistura, gente. Falando sério, não é pobreza não. Pobreza não, porque é caríssimo. Um jiló e quiabo é caríssimo, né? Eu acho que, se não me engano, tava R$6 a última vez que eu comprei um potezinho desse, né? Acho que vinha... Eu acho que veio 5 ou 6 jilós, né? R$6, mas dura a semana toda. Que eu pego de 2 em 2, eu corto. Vou mostrar pra vocês. Se eles trouxerem amanhã pra mim, vai ter vídeo de como eu faço jiló com arrozinho branco, gente, uma saladinha. Meu Deus, é delicioso. Tem que comer com prazer, gente. Não é de qualquer maneira. Ah, eu não gosto. Nunca provou. Tem gente que nunca provou e não gosta, né? Essa daqui eu já fui colher as minhas folhinhas. As folhas, tem até vídeo aí que eu já devo ter postado. Olha o tamanho das folhas da alface que minha mãe plantou. Então, olha só, ela pega a parte dela, eu pego a minha outra irmã que mora lá nos fundos também pega. Toda vez vai fazer um almoço ou uma janta, tem as folhinhas ali bem, né, saudável para comer, gente, uma delícia.